Bom dia, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou ler os 5 primeiros versos e depois, ao longo da exposição, eu vou retomar a leitura. A gente vai, se vocês olharem na Bíblia de vocês, tem uma subdivisão, 3 divisões. A gente vai fazer as 3, mas vamos fazer uma de cada vez. Todo mundo encontrou? João, capítulo 17. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, aquele que ilumina os corações, que abre as mentes para a compreensão do Teu Evangelho, esteja atuante em nosso meio, Deus, nos lembrando as verdades do Evangelho e salvando pessoas aqui no nosso meio nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Para a gente não entrar de supetão aqui nessa passagem, cair de paraquedas, eu vou fazer uma rápida recapitulação para a gente entender onde é que a gente está. Ao longo dessas semanas a gente vem estudando o Evangelho de João, e o Evangelho de João é separado em 2 partes. No capítulo 1 ao 12, Jesus tem o seu ministério público. Jesus vai se revelando, vai fazendo milagres, ele vai dizendo a respeito da sua identidade e vai tendo um embate com os fariseus. Então, João narra esses episódios de Jesus, do 1 ao 12, como o ministério público de Jesus. Nós já passamos por todos esses episódios aqui, domingo após domingo. E depois do capítulo 12 em diante, Jesus começa o seu ministério particular. Ele começa a falar de coisas mais profundas diretamente para os seus discípulos. E aqui no capítulo 17, nós chegamos, talvez, num dos momentos mais íntimos de Jesus com seus discípulos. Vocês podem ver que tem um grande movimento do capítulo 1 ao 12, e do 12 para frente, depois que Jesus entra pela última vez em Jerusalém, a narrativa como vai diminuindo a velocidade. E aqui João gasta vários capítulos para mostrar a instituição da ceia, o lava-pés, a instituição da ceia. Judas traz Jesus e sai da mesa e vai vender Jesus. E Jesus faz um longo discurso sobre o discipulado, o sofrimento, que foi a passagem entre o 15 e o 16, que foi o que o Jeff abordou na semana passada. E nós chegamos agora no capítulo 17. Aqui é o ápice da revelação de quem Jesus é. Jesus então faz o que nós chamamos de a oração sacerdotal. Ao longo dos evangelhos, se você tem familiaridade com os evangelhos, a Bíblia menciona que Jesus se retirava para orar, que Jesus estava orando, mas não menciona tão bem as orações completas de Jesus. E nós temos 2 orações bem completas. Nós temos a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensina os discípulos a orarem, e nós temos essa oração aqui, que é registrada palavra por palavra no momento crucial da vida de Jesus, que é o momento que antecede a sua morte e ressurreição. Então o capítulo 17 de João, ele serve como uma síntese
do Evangelho de Jesus. Nessa oração ele revela muitas coisas. Então, como o Jeff falou, e eu acho importante ressaltar isso, essa não é só mais uma oração de Jesus. Essa é a oração mais importante para nós entendermos o propósito de Deus, o Evangelho e tudo que Jesus queria fazer até aqui. Então, depois desse discurso do capítulo 15 e 16, se você acompanhar na sua Bíblia, a gente vai lendo juntos, mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai lendo porção por porção. Então, depois de dizer isso, começa esse capítulo. Depois de dizer o quê? Tudo que o Jeff ensinou no domingo passado. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Aqui dá a ideia de que Jesus fez isso intencionalmente, em voz alta, de uma maneira didática para os discípulos. E aqui começa então o conteúdo dessa oração. Deixa eu passar aqui. Importante então a gente falar antes do conteúdo, é que essa oração ela é dividida em 3 partes. A obra de Jesus e a glória de Deus, ou seja, Jesus ora por Ele mesmo, mas com essa ênfase na obra de Jesus e na glória de Deus, do versículo 1 ao 5. Depois, na segunda parte, ele fala sobre os discípulos e a igreja. E na terceira parte, Jesus ora por aqueles que ainda creriam nele. Intencionalmente, depois de ontem, eu já marquei ali Evangelho, Igreja e Missão. Para quem estava lá no dia da visão, já fica bem do que a gente está falando. Eu não estou forçando a barra, tá? No texto. Está bem claro. Então agora vocês podem acompanhar comigo aqui. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Vamos parar aqui. Chegou a hora. Que hora que chegou? Ao longo do Evangelho de João, do capítulo 1 ao 12, Jesus vem falando: não é chegada a hora. Lembra quando ele estava em Caná da Galileia, a mãe dele chamou ele para transformar água em vinho lá? Ele falou: o que Jesus respondeu para ela? Mulher, não é chegada a hora. Em vários momentos no Evangelho de João, Jesus diz: não é chegada a hora. Que hora é essa? A hora da glorificação. A hora em que Jesus vai se entregar para morrer pelos nossos pecados. É dessa hora que Jesus está conversando com o Pai. Então preste atenção. Chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nessa porção, dá para ver que eu destaquei, a palavra glória aparece 5 vezes. Então, é como se fosse... Cada uma das partes tem uma palavra-chave que vai ajudar a entender. Então, Jesus está falando com o Pai, o que eu chamei aqui de conspiração divina da redenção. É o plano que os dois tinham, os 3, né? Tinham para salvar o mundo. Nós falamos ontem um pouco sobre a missão de Deus, que nós, como igreja, nós participamos daquilo que Deus já está fazendo no mundo. Nós não temos uma missão por nós mesmos. Nós participamos da missão de Deus. E essa glória, essa coisa gloriosa, esse plano glorioso do Pai, Filho e Espírito, estava pronto para ser cumprido nesse exato momento. E é disso que Jesus está falando com o Pai na frente dos discípulos. Lembre bem, Jesus está falando em voz alta na frente dos discípulos. Então existe essa conspiração divina de redenção que foi planejada por Deus. Eu juro que eu pensei aqui em usar algum elemento da cultura para tentar ilustrar,
algum filme, mas esse momento é tão grandioso e tão especial que eu acho que ficaria pequeno e feio fazer isso. Eu quero literalmente exaltar essa imagem. O Filho de Deus está falando com o Pai que Ele amou aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela oração e que Ele estava prestes a cumprir essa conspiração divina de redenção, dando a sua vida em resgate daquelas pessoas e de tantas outras que viriam depois. Essa oração de Jesus, ela mostra uma atitude um pouco diferente das outras orações. Os judeus tinham bastante conhecimento do Antigo Testamento. Isso é o beabá. Não sei quantos lembram aqui do tempo da cartilha. Você sabe o que é cartilha? Polígrafo, aqui eu chamava polígrafo. Que era o beabá, aquilo que era o básico para a criança aprender, para poder ler e escrever. Será que eu sou tão velho assim? Eu sou, então eu fiz isso aí. Antes da primeira série fazia polígrafo. Então esse é o básico. Para o judeu, o polígrafo era o Pentateuco. Eles tinham que saber a história do povo, a Torá, eles tinham que saber isso. E esse momento de uma oração de despedida remete a uma cena do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés era o profeta e sacerdote. E antes de entrar na Terra Prometida, em Deuteronômio capítulo 31 e 32, 32 e 33, Moisés está aguardando a sua morte, e ele está diante do povo que vai entrar na Terra Prometida, então ele entoa um cântico em forma de oração, que é exatamente uma oração de despedida. É como se fosse uma encenação. Jesus está didaticamente mostrando. Vocês lembram aquilo que aconteceu com Moisés? Que ele fez uma oração de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, e depois ele sumiu. Eu vou sumir por 3 dias. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Isso vai acontecer comigo, mas vai ser só por 3 dias. Eu vou voltar. Então, Jesus está fazendo isso. É por isso que é também chamada de a oração sacerdotal, porque faz menção a essa oração de Moisés no Antigo Testamento. Então, ali Moisés intercede pelo povo, e o que nós vemos em João 17 é Jesus glorificando o Pai e intercedendo pelo povo da nova aliança. Por ser a última oração de Jesus, essa oração tem um resumo do seu ministério. Jesus relembrou diante do Pai para os seus discípulos o que ele realizou, a obra que ele ia realizar. Então é chegada a minha hora. Então a palavra glória, que aparece várias vezes aqui para João, ela tem a ver, ela está ligada à obra de Deus que o seu Filho Jesus está realizando. O Evangelho da glória de Deus. Jesus glorificou então a Deus através das obras que ele fez. Os milagres. Então, Jesus estava mostrando o que o Pai estava fazendo no mundo, revelando a sua identidade, a sua glória, através dos milagres. E a maior revelação do que é a glória de Deus é a morte e ressurreição do seu Filho. Então é disso que Jesus está falando nessa oração que João registrou. Agora é a hora do Filho receber então a glória do Pai por se entregar em sacrifício para completar essa obra que antes da fundação do mundo já estava preparada. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Jesus está orando para que o propósito soberano de Deus, que Deus havia já determinado, se cumpra. Aqui tem uma aplicação bem importante sobre oração e tudo mais.
Se você é crente há algum tempo, você já deve ter parado para pensar assim, ó, se Deus sabe de todas as coisas, e se Deus já determinou todas as coisas, por que orar? Jesus estava com o Pai lá na eternidade, Jesus sabia tudo o que ia acontecer, eles tinham determinados isso juntos na eternidade, e mesmo assim, Jesus orou para que Deus cumprisse o seu propósito para a sua glória. Então a soberania de Deus, ela não é empecilho para a oração, ela é um encorajamento para a oração. Nós devemos orar sim, mesmo que Deus já saiba tudo, mesmo que Deus já tenha determinado tudo, mas é como nós oramos, Pai, seja feita a tua vontade. Para dar um exemplo, Jesus já inaugurou o reino quando veio, mas Ele vai trazer o reino plenamente no último dia, no dia da ressurreição, e mesmo assim nós oramos, Senhor, venha o teu reino. Ele vai fazer isso, mas nós oramos, Senhor, venha o teu reino. Por quê? Porque nós oramos para que Deus conclua a obra que Ele já determinou fazer. Então a soberania de Deus não é um empecilho para a nossa oração, pelo contrário, ela é um encorajamento para a nossa oração. Jesus então nos ensina com isso a nos colocarmos debaixo do plano soberano de Deus, através da oração. É assim que nós devemos orar: Senhor, cumpre o teu propósito, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então essa glória que Jesus estava falando é sobre isso, sobre a concretização desse plano perfeito de Deus, de redenção. Tudo bem até aqui? Eu queria destacar aqui o versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando a gente pensa em religião, em ir para a igreja, em ouvir o Evangelho, e quando a gente pensa na palavra salvação, o que vem à mente de vocês? Talvez no primeiro instante venha que a gente não quer ir para o inferno e que Deus nos salvou do inferno. Essa é a primeira coisa. Talvez, né, a gente quer tirar a nossa cabeça do prêmio, a gente quer se livrar do inferno, mas não é só isso. Aqui claramente Jesus nos mostra que a vida eterna não é só não ir para o inferno. A vida eterna é muito mais do que isso, e ela começa agora. Começa quando nós cremos em Jesus. Por conhecermos a Jesus e crermos em Jesus, o Filho de Deus, nós somos ligados então a Deus. Nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso implica em passarmos a eternidade com Ele. Então a salvação, de maneira prática, acontece só lá, no juízo final, ou no final da história. Mas a vida eterna começa agora, no nosso relacionamento com Deus. Isso é a vida eterna, que nós conheçamos a Deus e a Jesus Cristo. A Deus, é importante, olha como João destacou, eu destaquei ele também, que nós conheçamos a Deus, o único e verdadeiro Deus. Essas são palavras de Jesus. Jesus diz que só existe um Deus, único e verdadeiro, e esse é o Deus missionário, salvador, que nós anunciamos aqui. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Uma outra coisa interessante que eu estava pensando a respeito desse texto que também já deve ter passado na cabeça de vocês, como eu sei que eu tenho a vida eterna? Como eu sei que eu tenho a vida eterna? Eu vou fazer uma outra pergunta para você pensar. Você quer estar com Deus? Você quer estar com Jesus? Você deseja Deus? Você deseja estar com Jesus? Ou você apenas deseja se livrar dos seus problemas aqui e agora, e de preferência lá no último dia se livrar daquele grande problema também?
Porque a vida eterna é conhecer a Deus, amar a Deus e estar com Ele. Não é só se livrar do inferno. Tem uma frase desse grande pregador, Charles, eu estou tentando imaginar como é que o Jeff pronunciaria o nome desse cara, Charles Spurgeon. Foi bom? O Charles Spurgeon falou assim: um céu sem Cristo seria um inferno, e o inferno com Cristo seria um céu. Por acaso não foi isso que os apóstolos também experimentaram? Não importam as circunstâncias. Qualquer lugar eterno sem Jesus não é o céu. Mas agora, até os sofrimentos que nós enfrentamos aqui com Jesus já são um presságio do céu. Então o céu começa agora. A vida eterna começa no momento em que você crê em Jesus Cristo. Nós já podemos desfrutar dessa vida eterna hoje. E foi exatamente por isso que Jesus orou, para que você tenha comunhão agora com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo por meio do seu sacrifício. Então, só para pensar um pouquinho mais sobre isso, o céu não é apenas um lugar sem problemas e sem tristeza. O céu é um lugar cheio da presença gloriosa de Deus, que nós poderemos experimentar infinitamente, além de não termos mais problemas e pecados. Essa definição deixou o céu até mais glorioso do que a gente imaginava. Então, o céu não é apenas um lugar sem problemas e sem tristezas, mas o céu é um lugar cheio da presença gloriosa do nosso Deus. É isso que torna o céu tão especial ainda, mais ainda. Nessa passagem nós aprendemos o que é a vida eterna, mas não só isso. Nós aprendemos também o único meio para obtê-la. A vida eterna, essa vida eterna que nós estamos falando aqui agora, esse céu, esse lugar, tudo isso que nós estamos falando, só é possível obter por meio de Jesus Cristo. Sei que é óbvio falar isso, mas isso precisa ser anunciado, e a igreja é o lugar para nós falarmos isso. A única forma de chegar ao céu e de ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é por meio da fé em Jesus Cristo. Então agora eu quero pegar toda essa ideia de céu, glória, Jesus e tudo mais e vou encapsular tudo numa ideia só. Vamos lá. O Filho já tinha, na eternidade, glória junto com o Pai, antes da fundação do mundo. O Filho vem ao mundo e manifesta a glória do Pai ao mundo por meio das suas obras. O Filho glorifica o Pai concedendo a vida eterna àqueles que creem. O Filho pede ao Pai para que ele seja glorificado e restaurado a esse estado de glória que tinha antes da fundação do mundo. Vocês lembram que lá em Filipenses capítulo 2, Paulo descreve que quando Jesus tomou forma humana, ele se despiu da glória? É disso que ele está falando. Que em forma humana as pessoas não conseguiam reconhecer a glória de Deus. Só algumas pessoas conseguiam reconhecer essa glória. Quem eram essas pessoas? Aqueles que o Pai tinha dado para o Filho. O Evangelho de Jesus é um Evangelho glorioso. Tudo isso que estava sendo revelado na frente dos discípulos nessa oração deve ter o mesmo efeito em nós. Um maravilhamento por Deus e pela sua obra. Então agora a gente vai para a segunda parte do texto. Acompanha comigo, você pode abrir a sua Bíblia no versículo 6 do capítulo 17. Então a primeira palavra era glória, ficou claro, né? Do que Jesus estava falando nessa oração. Preste atenção agora na palavra mundo, vai aparecer 11 vezes nessa passagem. A partir do versículo 6 diz assim: Eu revelei o teu nome
aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e tudo tem sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Então olha quantas vezes a palavra mundo apareceu. Então eu coloquei aqui alguns dos versículos em que a palavra mundo aparece. E eu quero explicar aqui uma coisa para vocês. Mundo aqui tem duas conotações diferentes. Eu botei mundo 1, mundo 2. Mundo, uma das conotações é local onde nós vivemos, esse planeta, essa realidade física e temporal. Só que quando a gente lê a mesma palavra com dois significados diferentes, a gente pode se confundir. Então tem um outro mundo que Jesus está falando, que é esse sistema de rebelião constante contra Deus. E isso inclui pessoas. Lembrem-se que Jesus está orando pelos discípulos. Nessa porção, Jesus está orando pelos discípulos imediatos, por aqueles que estavam ali vendo ele orar. Mas essas afirmações também se aplicam a nós. Os discípulos estavam no mundo e ouviram a palavra de Jesus. Agora eles não são mais do mundo. Eles são uma nova comunidade dos filhos de Deus, porque creram em Jesus. Jesus então está orando pelos discípulos que não são mais do mundo. Eles não são mais do mundo, mas ainda estão no mundo. E Jesus está orando para que Deus os guarde. Lá em Porto Alegre, eu também trabalhava com pessoal bem secularizado. E pessoal machucado com igreja e tal. E evangelizando o pessoal, tinha um rapaz que tinha uma prima que era crente. Ele falou que ele não gostava de igreja porque a prima dele chamava ele de mundano. Provavelmente você já ouviu essa expressão. Mas todos nós aqui éramos mundanos, né? Mas agora nós somos chamados pela palavra de Deus. E agora você está no mundo, mas não é mais do mundo. É exatamente isso que Jesus está tentando explicar para os discípulos aqui. Que eles vão permanecer no mundo. Você já teve essa sensação de que, logo quando você converteu, que você não queria mais estar nesse mundo? Cheio de pecado, de mentira, de um monte de coisa. Quando eu me converti, eu me lembro de ter a sensação de querer ir para o céu de uma vez. Eu falei, não tem nada para fazer aqui com essas pessoas aqui. Eu quero estar com Jesus de uma vez, me leva, não quero ficar perdendo meu tempo aqui. Porque eu realmente queria estar com Jesus. E o mundo está cheio de pecado, e a gente sabe como é que o mundo é. Mas Jesus deixou bem claro que Ele deseja que os seus discípulos estejam no mundo, mas não sejam do mundo. É exatamente isso que Jesus está explicando aqui. Então Jesus deseja
que nós estejamos nesse mundo. A gente pode fazer essa relação aqui. Jesus deseja que nós estejamos no mundo revelando essa glória do Evangelho que ele falou na primeira parte. Essa conspiração de redenção que ele realizou na cruz. Então é para isso que nós estamos no mundo. E eles não são mais do mundo, mas ainda estão no mundo. Agora começa a ficar difícil. O mundo odeia os discípulos por causa da palavra de Jesus. Odeiam os discípulos porque também odeiam Jesus. Eu não fiz o slide dessa citação, mas me veio agora. O Tim Keller fala uma coisa muito interessante. Ele falou assim: não espera viver confortável e feliz sendo cristão no mundo que crucificou o teu Salvador. Não espere não ser odiado pelo mundo se você for parecido com Jesus. Jesus está preparando os seus discípulos para passarem por grande tribulação. Por quê? Porque Jesus ainda tem pessoas que Ele quer salvar nesse mundo. Mesmo assim, Jesus pede para não nos tirar do mundo, mas para livrar-nos do mal, do maligno. Então Jesus ora para que Deus nos proteja, para que o Pai nos proteja, enquanto estamos no mundo, para resgatar aqueles que o Pai quer resgatar. E nós fazemos isso por meio do anúncio desse Evangelho da glória de Deus. Tem uma citação meio forte aqui que eu vou passar na próxima, do D.A. Carson. Ele diz assim: entendendo os dois mundos que eu citei, orar pelo mundo, ou seja, por essa ordem criada em ativa rebelião contra Deus, seria o mesmo que blasfemar. Não há esperança para o mundo, o sistema caído, mas somente há esperança para alguns que nesse momento constituem o mundo, mas que um dia cessarão de ser mundo. Então nós estamos no mundo para tirar alguns de lá. E Jesus orou por isso. Pegando o gancho de ontem, nós desejamos alcançar mais pessoas para Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos organizamos como igreja. É por isso que nós pregamos o Evangelho semana após semana aqui. Porque Deus está em missão no mundo para revelar a sua glória para aqueles que Ele quer salvar. Então acompanha comigo dois versículos, o versículo 11 e o versículo 17. No versículo 11, Jesus diz assim, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Protege-os em teu nome. Então Jesus sabe o que vai acontecer com os discípulos, mas Jesus está orando para que Deus nos proteja enquanto nós participamos da missão de Deus no mundo. O versículo 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus orou pela nossa proteção e pela nossa santificação. A santificação é a vontade de Deus para nós. Se nós pegarmos isso que Jesus está orando e olharmos para o livro de Atos, é exatamente isso que está acontecendo. O Evangelho vai avançando. Quantas pregações aqui a gente fez de quando Pedro estava preso e a igreja orou e foi liberto, que Deus preservou Paulo na sua jornada. Proteção e santificação. Deus estava usando tudo isso para a sua glória. A gente viu isso abundantemente no livro de Atos. Então, antes de nós passarmos
Antes de nós passarmos para a terceira parte, no verso 19 aparece uma afirmação que a gente precisa de atenção aqui. Essa aqui já foi. Por que essa oração é considerada a oração sacerdotal de Jesus? Olha o que Jesus diz aqui. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Talvez uma leitura rápida aqui, você pode pensar, como que alguém que é santo, santo, santo pode se santificar ainda mais? É porque a palavra santo aqui tem a ver com separação, consagração. Nesse momento, Jesus está dizendo que ele, além de ser o sumo sacerdote, aquele que oferece o sacrifício para a nossa redenção, ele também é o próprio sacrifício, e ele está falando isso. Eu me santifico, eu estou me separando para isso. Eu estou separando o sacrifício como sacerdote, estou me entregando como sacrifício para a redenção, desculpa, dos pecados. Vamos para a terceira parte então. A partir do versículo 20, se você quiser acompanhar comigo. Minha oração não é apenas por eles. Por quem? Pelos discípulos que estavam ouvindo a oração de Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos parar aqui. Aqui está expressa a vontade de Deus para nós. Alguém chuta qual é a palavra dessa terceira parte? A primeira parte era glória. A segunda parte era mundo. E a terceira palavra é unidade. Essa é a divisão da oração de Jesus. Eu acho fascinante e extremamente desafiador o que Jesus fala aqui. Olha o que ele diz: a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Deus enviou Jesus, precisa haver entre nós um compromisso profundo com Deus e uns com os outros. O que Jesus está querendo dizer é que a forma como nós nos relacionamos com Deus e a forma como nós nos relacionamos uns com os outros endossa o Evangelho. Endossa o Evangelho. A maior acusação que o mundo tem para fazer contra a igreja é essa falta de sincronia entre aquilo que nós falamos sobre Deus, sobre amor, sobre a Bíblia e a forma que nós vivemos. Então o nosso compromisso tem que ser não apenas com a ortodoxia da mensagem. Nós temos esse compromisso aqui, nós queremos ser fiéis à palavra de Deus, à Bíblia, mas também precisa haver um compromisso profundo entre nós de viver de acordo com a palavra de Deus, em que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo precisa olhar para nós e achar estranho. O quê? Achar estranho que pessoas tão diferentes umas das outras conseguem viver em paz e harmonia, coisa que lá fora no mundo não se tem. Aqui nós somos uma grande família de pessoas completamente diferentes. E é exatamente essa pluralidade, essa diversidade na unidade, assim como em Deus tem diversidade na unidade de Deus,
isso também precisa existir no nosso meio. Ser igreja é um grande testemunho. Eu já usei esse termo aqui outras vezes, quando você sai da sua casa para encontrar com o povo de Deus, que é completamente distinto de ti, diferente de ti, você está pregando para o mundo um sermão cósmico. Você está manifestando nessa realidade de que é possível, por meio de Jesus Cristo, conviver com o diferente, e que isso glorifica a Deus. E por que nós podemos conviver em harmonia, em amor profundo? Por causa de Jesus. É porque é o Evangelho de Jesus, como eu falei ontem, é o Evangelho de Jesus que define a nossa identidade. A nossa identidade, a minha identidade não é que eu sou gaúcho, roqueiro, tatuado. A minha identidade é que eu sou filho de Deus, amado, comprado pelo sacrifício de Jesus Cristo. E essa identidade, ela é compartilhada entre nós. Todos nós aqui temos a mesma identidade. Todos nós somos amados por Deus, redimidos por Deus, aceitos por Deus. E fazemos parte da família de Deus. É por isso que aqui a gente se chama de irmão. E isso traz glória para Deus. A unidade da igreja é o testemunho para o mundo. Um mundo fragmentado, polarizado, dividido, olha para a igreja e vê algo diferente. Como a gente pode ser tão unido sendo tão diferente por causa do Evangelho? Eu já estou caminhando para o final. Olha como essa oração termina. Só para encerrar essa parte aqui, qual que é o desejo de Jesus para nós, igreja? Unidade. Unidade. Isso deve ser algo que nós zelamos, porque isso tem a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com o Evangelho. A gente pode dizer, acreditar no Evangelho, acreditar em Deus, mas se nós não vivemos de acordo com isso, entre nós, essa mensagem perde a força. Agora, se nós vivemos de acordo com a mensagem do Evangelho, essa glória brilha ainda mais forte. Versículo 26. Você pode acompanhar comigo na Bíblia. Eu os fiz conhecer o teu nome. E olha que interessante essa parte. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. O que Jesus está dizendo, aqui, é que Ele não só orou por você e por mim, nessa oração sacerdotal de João 17, que quer dizer que Ele continua orando e intercedendo por mim e por você diante do Pai. Eu continuarei a fazê-lo. Jesus continua se revelando a nós, continua intercedendo por nós, a fim de que o amor que tens por mim, ou seja, que o amor que o Pai tem pelo Filho, esteja neles, e eu neles esteja. Que oração é essa? É para fechar com chave de ouro. Esse auditório, cheio de gente diferente, é um mosaico que forma uma imagem de redenção em Cristo. Ao final dessa oração, nós terminamos com o coração grato porque Jesus intercedeu por nós, até antes de nós crermos. Mas melhor ainda é saber que Ele continua intercedendo por nós, como nosso fiel sacerdote. Lembrem comigo as palavras do próprio apóstolo João, lá em 1 João 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o intercessor, mas Ele também é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas também pelos pecados de todo mundo. Em Hebreus capítulo 7, versículo 23 diz assim: ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar no seu ofício. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre e intercede por nós. Eu vi várias pregações sobre João 17 nessas últimas 2 semanas, e o título era sempre: Jesus intercedeu por você. E eu queria dizer: Jesus intercedeu por você, e Ele continua intercedendo. Ele continua intercedendo por você. Em João 17, Jesus orou e revelou para nós o Evangelho da glória de Deus, a glória que Ele tinha lá no começo, a conspiração divina da redenção. Jesus orou e intercedeu por aqueles que Ele tirou do mundo, a igreja, a comunidade. Intercedeu para que o Pai nos protegesse e nos santificasse, enquanto somos enviados ao mundo em missão. Mas não só isso, Jesus continua intercedendo por nós, junto ao Pai. Talvez você está me ouvindo nessa manhã aqui, e você não sabia o que Jesus tinha feito, o que Ele tinha falado. E se você ainda não creu no Evangelho, saiba que Cristo intercedeu por você, para que os seus olhos vejam a glória de Deus na pessoa e obra de Jesus, na unidade que existe na igreja. Eu convido você a crer nesse Jesus que intercedeu por você, para que você seja salvo, não só do inferno no último dia, mas que você seja salvo para estar com Deus e com a sua igreja para sempre. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa oração maravilhosa. Quanta riqueza tem aqui, Senhor. A riqueza do Teu Evangelho, as promessas que o Senhor fez de proteção e santificação para nós, o envio da missão no mundo e a Tua intercessão e ação contínua no nosso meio. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o sacerdote e o sacrifício. E o Senhor nos salvou de maneira permanente e eterna. Nos ajuda agora, Senhor, como igreja, a proclamarmos esse Evangelho glorioso, para que o Senhor possa salvar ainda mais pessoas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.